Dando continuidade, então, agora nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele vai explicar como que o nitrogênio atmosférico, que é abundante, né, na atmosfera, ele pode ser inserido nas biomoléculas, nos compostos nitrogenados. E como acontece esse equilíbrio, né, entre o nitrogênio que é fixado e depois que retorna para a atmosfera. Bom, começando então por aqui, o nitrogênio atmosférico, ele é fixado por bactérias que são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias, elas podem estar presentes em nódulos de plantas leguminosas ou podem estar livres no solo. Fato é que essas bactérias, elas apresentam um complexo enzimático capaz de promover a fixação do nitrogênio, do nitrogênio atmosférico, convertendo ele em amônia. As plantas que têm essas bactérias fixadoras de nitrogênio já utilizam essa amônia e inserem esse nitrogênio nessa forma nos seus compostos nitrogenados. Já a amônia que fica livre no solo, ela vai sofrer ação de bactérias que fazem o processo de nitrificação do solo. Nesse processo de nitrificação, a amônia é convertida em nitrito e posteriormente em nitrato. E por fim, as outras plantas que vão assimilar esse nitrogênio, elas acabam assimilando eles na forma de nitrato, ao invés da amônia. E aí, então, esse nitrato ele vai ser inserido nos compostos nitrogenados das demais plantas. A partir daí, um animal que se alimenta então de uma planta que assimilou esse nitrogênio, ele vai obter também uma fonte de nitrogênio, ele vai obter compostos nitrogenados. E a partir desses compostos nitrogenados obtidos da alimentação, ele vai utilizar eles para fazer os seus próprios compostos nitrogenados. Depois, então, quando plantas e animais morrem, ocorre o processo de decomposição por meio de bactérias e fungos, e esses compostos nitrogenados, eles retornam, então, né? Retornam o nitrogênio para o solo na forma de amônia novamente. Essa amônia ela é convertida novamente em nitrito e nitrato, e existem ainda bactérias que são chamadas de desnitrificadoras, que fazem o processo de conversão do nitrito em nitrogênio atmosférico, e aí ele retorna então para a atmosfera, e isso é importante para a manutenção do equilíbrio entre o nitrogênio que é fixado da atmosfera e aquele que retorna para a atmosfera. Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Conforme falamos, as bactérias capazes de fixar o nitrogênio, elas podem viver livres no solo ou também em simbiose nos nódulos de plantas leguminosas. Essa imagem é um corte, é uma micrografia eletrônica que mostra aqui em vermelho a presença dos micro-organismos, das bactérias fixadoras de nitrogênio, que acabam ficando repletas no citosol da célula na qual elas estão. E essas bactérias, elas apresentam um complexo enzimático, que é o complexo da nitrogenase, que é capaz de converter o nitrogênio atmosférico em amônia. Vamos agora ver como funciona o complexo da nitrogenase. O complexo da nitrogenase, como o nome já diz, ele é um complexo, então ele tem várias subunidades. 3 subunidades estão presentes no complexo. A primeira é a ferredoxina, e aqui é mostrada em 2 cores, porque uma está no estado oxidado e outra reduzida, conforme já veremos adiante. A outra subunidade é a dinitrogenase redutase, e aqui vemos 4 formas que estão relacionadas com o mecanismo de ação dessa subunidade. E a terceira forma é a dinitrogenase, que aqui está sendo mostrada também, na forma oxidada e na forma reduzida. Para que ocorra a conversão do nitrogênio atmosférico em amônia, existe um gasto energético bem alto, de 8 elétrons, para que esse processo aconteça. Ainda existe um gasto de mais 16 ATPs, já vamos falar dele.
Bom, esses elétrons, eles são encaminhados, basicamente eles passam por meio dessas subunidades até que então a dinitrogenase receba esses elétrons e consiga fazer a fixação do nitrogênio. Esses elétrons, eles vêm do piruvato. Quando o piruvato é convertido em acetil-CoA, ocorre uma reação de oxidação, conforme já vimos lá no complexo da piruvato desidrogenase, que é a enzima que atua nessa conversão, ocorre a liberação de elétrons. No caso aqui, esses elétrons da conversão do piruvato em acetil-CoA, eles são encaminhados para a ferredoxina. A ferredoxina, que estava no estado oxidado, sem elétron, passa então para o estado reduzido com elétron. Depois, então, ela transfere, a ferredoxina transfere esses elétrons agora para a dinitrogenase redutase, que estava oxidada e, ao receber o elétron, passou para o estado reduzido. Ainda, agora, a dinitrogenase, além dos 8 elétrons, ela também faz a ligação com 16 moléculas de ATP. Na verdade, esses elétrons, eles passam 2 a 2, mas aqui nós estamos falando do total acumulado, tá? Então, ao total, são 16 ATPs que tem que se ligar aqui. Na verdade, são 2 ATPs para cada dinitrogenase. E esses ATPs, eles fornecem uma energia, de certa forma, um pouco incomum, porque, na verdade, a gente sempre espera o ATP fazendo a hidrólise dele, liberando energia, mas aqui tem a ver a presença, a ligação da subunidade com o ATP, ou a própria hidrólise do ATP, que vai ocorrer na sequência, promove mudanças conformacionais na dinitrogenase, que permite que ela consiga fazer a transferência dos elétrons, finalmente, para a dinitrogenase. Então, o ATP vai se ligar aqui, agora a dinitrogenase está reduzida, ligada ao ATP, ela apresenta mudanças conformacionais, ela consegue passar os elétrons, ao mesmo tempo, essa dinitrogenase ela fica oxidada, posteriormente ela hidrolisa o ATP para ela retornar ao seu estado original, oxidado e sem ligação com o ATP. E agora, esses 8 elétrons, eles são encaminhados para a dinitrogenase, que estava no estado oxidado e passa agora para o estado reduzido. E, por fim, agora a dinitrogenase vai fixar o nitrogênio, fixa o N2 formando amônia. Então, para cada N2, são formadas 2 amônias, e sendo que esse processo, junto com esse processo de fixação, tem que ser formado obrigatoriamente lá na enzima a formação do gás hidrogênio, a partir de 2 prótons. E para que isso daqui aconteça, são necessários mais 2 elétrons para que então forme o gás hidrogênio. Então, lembram que eu falei dos 8 elétrons? Então, 6 são para fixação propriamente dita e 2 elétrons para conversão obrigatória e formação do gás hidrogênio, que é necessário durante a fixação do nitrogênio. Então, como vocês podem ver, as bactérias que apresentam o complexo da nitrogenase, para que elas possam fixar o nitrogênio, existe um gasto energético bem alto envolvido nesse processo. Para as plantas que vivem em simbiose com essas bactérias, é vantajoso a presença das bactérias, uma vez que elas vão ter disponível sempre o nitrogênio, para poder assimilar nos seus compostos nitrogenados. E para a bactéria, existe a vantagem de ter todo um aporte nutricional, de um aporte energético vindo da própria planta. Então, por isso, é um processo de simbiose entre planta e bactéria. Aqui nós vemos o processo de assimilação. Depois que o nitrogênio foi fixado na forma de amônia, no caso das plantas leguminosas, elas vão pegar essa amônia que foi fixada e vai assimilar em compostos nitrogenados, mas não são todos os compostos nitrogenados que recebem diretamente esse nitrogênio que foi fixado. 2 moléculas, dois aminoácidos, aliás, são eleitos para receber esse nitrogênio, que é o glutamato e também a glutamina.
Depois disso, tanto o glutamato quanto a glutamina pode atuar em diversos processos de biossíntese, transferindo esse nitrogênio ou até mesmo parte da sua estrutura para formar a determinada biomolécula nitrogenada. Como nós vimos também, a glutamina ela tem um importante papel no processo de biossíntese, né? Atuando como doador de grupamento amino. Então, ela vai participar de vários processos. Nas plantas que não são leguminosas, acontece a mesma coisa também. A diferença é que o nitrogênio vai estar na forma de nitrato e ele acaba sendo convertido e incorporado em moléculas também como glutamato e glutamina. E, inclusive, é por essa razão que, normalmente, glutamato e glutamina eles estão em concentração mais elevada no organismo. E, além disso, o próprio glutamato nos animais também tem um importante papel no processo de degradação dos aminoácidos, conforme vimos lá antes de falar sobre o ciclo da ureia. E para finalizar, vamos falar agora sobre uma visão geral com relação à biossíntese dos aminoácidos, com relação ao esqueleto carbônico. Bom, não vamos trabalhar as vias detalhadas desse processo de biossíntese e que vocês já podem imaginar que seria detalhada porque são 20 aminoácidos com estruturas diferentes. Então, vamos ver só uma visão geral. Bom, então nós temos aqui em roxo destacando os intermediários metabólicos da via das pentoses fosfatos, que é utilizado como precursor na síntese do esqueleto carbônico de alguns aminoácidos, conforme mostrado no esquema. Ainda existem 3 intermediários da via glicolítica, 3-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato e o piruvato, que podem ser usados também como precursor para a síntese de alguns aminoácidos. E, por fim, o ciclo de Krebs tem também 2 intermediários, o alfa-cetoglutarato e o oxalacetato, que também serão usados como precursor para a síntese do esqueleto carbônico de determinados aminoácidos. E como vocês podem ver o esquema aqui, ele faz grupos, né, de aminoácidos que apresentam, de certa forma, uma similaridade estrutural. Não são iguais, mas têm semelhança. E alguns são bem óbvios, e depois de estudar tudo isso, né, tudo que nós vimos de compostos nitrogenados, vocês já têm essa ideia. Por exemplo, aqui, ó, o glutamato, o aminoácido glutamato, ele é formado a partir do alfa-cetoglutarato. Por quê? Quando o alfa-cetoglutarato recebe o grupamento amino, forma glutamato. A glutamina, a diferença estrutural entre glutamato e glutamina é só a presença de um grupamento amino. Então, basta o glutamato receber um grupamento amino, forma glutamina. E depois, outras transformações permitem a formação de prolina e de arginina. O oxalacetato, quando ele recebe um grupamento amino, forma o aminoácido aspartato, conforme vimos lá no ciclo da ureia. O aspartato, que recebe outro grupamento amino, forma asparagina. E outras modificações permitem a formação da metionina, trionina, lisina e assim por diante. E aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui nesse grupo ó, triptofano, fenilalanina, tirosina. Talvez alguém lembre da bioquímica 1, mas são aminoácidos aromáticos. Então, eles formam grupos de aminoácidos que têm certa similaridade e que utilizam aí mesmo os precursores. Assim, os aminoácidos eles podem ser classificados em aminoácidos essenciais e não essenciais, sendo que os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que precisam ser obtidos da alimentação. Enquanto que micro-organismos e plantas têm a capacidade de sintetizar praticamente todos os aminoácidos, os animais eles não têm essa capacidade, sintetizam cerca de 50%. E dessa forma, então, para os animais vão existir os aminoácidos essenciais. Não existe uma regra, né, mas tentando encontrar aqui alguma forma de entender quais são os aminoácidos essenciais para os animais, seriam basicamente aminoácidos com uma estrutura um pouco mais complexa, que seriam, por exemplo, os aminoácidos aromáticos, como triptofano, fenilalanina, ou aminoácidos com cadeia lateral ramificada, e ainda alguns aminoácidos básicos. E aqui a tabela mostra, então, aqui os aminoácidos essenciais para os mamíferos, marcado com asterisco.
E aí terminamos, então, nossa aula de compostos nitrogenados.